Hola amigos, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre pasado, ¿sí? Bien, esta es la clase de español. Yo soy Everice, todos já lo sabem, e vamos a empezar. Galera do oitavo ano, nós vamos começar agora falando sobre passado de novo, tá? Módulo 3. Peço que estejam com a apostila em mãos, porque vocês vão realizando a atividade, vendo o que vai gerar dúvida, o que não vai, tudo mais, tá? Eu coloquei na plataforma 5 ou 6 atividades para vocês responderem lá, mas eu quero que vocês também tenham na apostila o exercício feito, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar o módulo 3, que diz a história de uno, ou seja, a história de alguém, tá? E vamos falar sobre pretérito perfeito simple, os verbos regulares. Mas antes de falar sobre isso, vamos para a seção de acuérdate, lembre-se, porque a gente já falou sobre dois passados. Falamos sobre o pretérito imperfeito e falamos sobre o perfeito composto, vale? E o que é importante a gente saber? A gente precisa diferenciar esses passados, tá? Então, no pretérito imperfeito, lá no módulo 1, a gente falou sobre um pretérito que ele faz uma descrição do passado. É um passado mais distante da nossa realidade, é um passado que não faz interferência nenhuma no nosso presente, tá? Mas é um passado distante. E aí eu botei um pequeno texto aí pra gente dar uma analisada. Quando eu era niño, iba todos los fines de semana a la casa de mi abuela y siempre encontraba a mis primos. Siempre comíamos um pastel de naranja que a abuela hacía. Bom, aí eu tenho os verbos era, hacía, comíamos, encontrava, sim, que, iba, que são verbos de um pretérito imperfeito, tá? Passado distante e descrição. Lembrando disso aí, são os dois pontos que a gente precisa trabalhar. Pretérito imperfeito, um passado distante e um passado descritivo também. No módulo 2, a gente falou sobre o pretérito perfeito composto, que é um pretérito que tem uma relação com o presente. E a gente vai precisar do auxílio dos advérbios aí. Os advérbios, eles são fundamentais para a gente, avançar nesse processo. O pretérito perfeito composto, ele trabalha com o advérbio no presente, que tem uma ideia de presente, tá? E ele é composto, ou seja, tem dois verbos para expressar uma ação. O auxiliar, que é o haber conjugado no presente, mais o particípio do verbo principal. Então, hoy, mis primos y yo nos hemos encontrado en la calle. Yo he bebido una taza de café por la mañana. Bom, hoy é hoje. Então, aí eu já determinei que esse passado, apesar de já ter essa ação, apesar de já ter acontecido, né? Ela tem uma relação com o presente. O hoje ainda não acabou. Então, eu tenho aí hoy, advérbio no presente. Hemos encontrado, né? Encontramos, traduzindo, nos encontramos na rua, tá? He bebido uma taça de café por la mañana. He bebido, ou seja, bebi uma xícara de café. Então, bebi e hemos encontrado, encontramos. Isso também é passado. Em português é uma coisa só, tá? Mas em espanhol tem uma diferenciação. Entendendo isso, a gente vai partir para o módulo 3. Lá no Para Empezar, a gente tem uma situação aí, né, de falar sobre situações passadas que já vivemos. Quando nossa história, conocer nuestra historia, saber cuándo nacimos, por dónde estuvimos y lo que hemos vivido nos ayuda a entender un poco más sobre nosotros mismos e a conhecer nossa própria identidade. Então, galera, vocês vão fazer a leitura desse Para Empezar. Tem uma outra atividade que era para ler e compreender, né, uma introdução, tá? Mas a gente vai partir direto para língua em prática. Por quê? Língua em prática é a gramática, tá? E aí eu tenho uma história da Enriqueta e o gato Fellini, tá? Pra gente realizar. Eu vou fazer a leitura com vocês, a tradução, tentar dar alguma orientação e vocês vão responder sozinhos aí, tá? Ei, en este libro sobre Mafalda
dice que nació el 29 de septiembre de 1964, que lo del 15 de marzo de 1962 fue un malentendido que se generó por una nota en la revista, o sea, que cumple 50 en el 2014. Bueno, las grandes estrellas siempre se sacan um par de anos. Ela chama a atenção do gato e fala: ei, neste livro sobre a Mafalda diz que ela nasceu em 29 de setembro de 64 e que essa data de 15 de março de 62 foi um mal-entendido que foi gerado por uma nota numa revista. Ou seja, ela vai cumprir 50 anos em 2014. Aí o gatinho comenta, né? Bom, as grandes estrelas sempre tiram um par de anos, sempre tiram alguns anos. Existe uma lenda que diz que as grandes atrizes e tal, elas sempre queriam parecer mais jovens. Então, é como se fosse essa ideia aí, que ela é uma grande estrela, então ela tem que se parecer um pouco mais jovem do que ela realmente é. A letra A que mal entendido. A que mal entendido se refere a Henriqueta na tirinha? Que mal entendido é esse? Letra B. Segundo o livro que Henriqueta está lendo, quando a Mafalda nasceu? E letra C. Em que consiste o humor dessa história aí? Onde a gente encontra o humor nessa tirinha, certo? Bom, quando ela diz nasceu, né? Ele tem aí um passado. E é sobre esse passado que a gente vai falar agora. Bom, pretérito perfeito simples ou indefinido. Ou seja, eu tenho duas formas de apresentar esse pretérito. Eu posso chamá-lo de simple, perfeito simple, lembrando que a gente tem o perfeito composto, ou pretérito indefinido, tá? Do modo indicativo. Ele é usado para se referir a uma ação pontual no passado. Lembra disso, pontual no passado. Tá? Não é uma ação que acontecia rotineiramente, com constância, não é uma ação que tem relação com o presente, é uma ação pontual. Ela aconteceu e acabou. E geralmente ela vai acompanhada de advérbios também no passado. Então quando eu falo ayer, que é ontem, mês passado, la semana passada, tá? Em 1997, quando eu determino no passado, né? Quando eu determino esse advérbio lá no passado, eu vou utilizar o pretérito perfeito simples, ou também chamado de indefinido, tá? E observe no quadro aí como que fica esse verbo no passado. Ela usou amar, nascer e viver. Então vamos lá. O verbo, ele fica muito parecido com o que a gente conhece em português. Porque eu digo em português, eu amei, eu nasci, eu vivi. Tu amaste, tu nasceste, tu viveste. Então é bem próxima essa conjugação do que a gente já tem na língua portuguesa. Só um pouquinho de atenção aí na hora de realizar as atividades. Então eu tenho as terminações, que eu preciso me atentar. E esses verbos aí nós chamamos de verbos regulares. Por quê? São verbos que o radical dele não muda, não altera, tá? Olha aí, amar. O radical dele é o M, AM, né? Então, eu permaneci com AM em todas as conjugações, em todas as pessoas. Nascer, o radical dele é até o C. Viver, o radical dele é até o V. Então, temos que prestar atenção nisso. Aqui do lado eu tenho uma informação, tá? Que é o seguinte, a gente tem o espanhol, que ele é uma língua de 21 países, né? E temos a Espanha, que fica na Europa, que é da onde nasceu a língua espanhola, e temos os países da América, né? Que foram colonizados por essa língua, que é a língua castelhana, né? E há algumas diferenças no uso do espanhol na Espanha e na América. Mas isso não significa que é certo ou errado. Existe a diferença. Por exemplo, essa diferença que eu estou trazendo para vocês hoje, que vou comparar o perfeito composto com o simples, por exemplo, é uma diferença que na Hispanoamérica não é muito utilizado, tá? É essa informação que ele traz pra gente aqui, olha. Ele fala, hoy me levantei muito temprano. Na Espanha, não vai se usar hoy me levantei, vai ser hoy me he levantado, tá?
Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o verbo amar para a gente analisar, ó. Eu tentei destacar bem o radical para vocês observarem. O verbo amar. Atenção, ó. Yo amé. Tu amaste. Él amó. Nosotros amamos. Vosotros amasteis. E ellos amaram. Na terceira pessoa aí, gente, eu tenho o feminino e tenho o você, tá? Também. Observa aí, ó, o radical não alterou, ou seja, verbo regular. Essa terminação aí é a terminação que eu vou utilizar para os verbos terminados em A. Se fosse cantar, seria yo canté, tu cantaste, él cantó, nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaram. Se fosse estudar, trabalhar, hablar, seguiria a mesma conjugação. Eu até coloquei aqui, ó, hablar, trabalhar, estudar, cantar, julgar e outros mais, tá? Depois de a gente ler essa tabela, de vocês observarem bem, vocês vão preencher esse exercício aí, essa tabela desse exercício, tá? Porque aí é um exercício de fixação. Então, você vai usar os verbos bailar. Deixa eu ver se eu... Ah, não. Só um instante. Voltei. Você vai usar os verbos bailar, estudar, terminar, viajar, beber, comer, entender, escrever, partir e salir, tá? Para fazer essa conjugação das pessoas de yo, tu, ele, você, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mais um exercício. Nesse exercício, você vai formar frases com pretérito perfeito simples. Então, eu tenho la chica entender el ejercicio. La chica entendió el ejercicio. Letra B. Mi abuela vivir en México. Mi abuela vivió en México. Tá? Você vai comparar, vai pegar lá na tabelinha para poder realizar essa atividade. Certinho, galera? Espero que sim. Bom, no módulo anterior, aprendemos algumas expressões que costumam ser utilizadas com os verbos no pretérito perfeito composto e que expressam basicamente acontecimentos no passado que são relevantes no presente. Então, com o pretérito perfeito composto, eu utilizo advérbios no presente. Hoy, esta semana, este mês, este ano, esta primavera, este outono, tudo que estiver relacionado com o presente. Ahora, já, sempre, tá? E agora você vai estudar algumas expressões temporais que se relacionam com acontecimentos ocorridos em um tempo passado e que não inclui o tempo presente, pois aconteceram em uma parcela do tempo anterior ao momento da fala. Então, quando eu determino quando aconteceu e esse tempo assim já fechou, quando eu falo, ó, ontem, o tempo do ontem, ó, já se foi, já se acabou. Por isso que é perfeito simples. Se eu falo hoje, por mais que tenha acontecido hoje, por mais que já tenha acontecido a ação, né? Quando eu falo hoje, eu ainda tenho uma relação com o presente, tá? Vamos? Observe, fiz uma observação aí para vocês. A frase hoy he estudiado espanhol, tá? Significa que hoje estudei espanhol. Hoy é um advérbio com ideia de presente, hoje. He estudiado é um pretérito perfeito composto, verbo auxiliar, mas principal no particípio. Espanhol foi o complemento da frase. Na frase da letra B, eu tenho ayer estudié espanhol. Ayer, advérbio, noção de passado, ontem. Estudié, pretérito perfeito simples. E espanhol é o complemento da frase, tá? Então, essa comparação aí. Eu posso dizer, hoy he estudiado espanhol. Aliás, ayer he estudiado espanhol. Não, não vai acontecer. O máximo que vai acontecer é na Hispanoamérica a gente dizer, hoy estudei espanhol. Ok? Valeu. Para isso, eu tenho mais uma atividade, que é essa atividade aqui, que você vai ler a frase, observar como está o verbo, tá? E vai usar uma expressão temporal adequada. Então, eu posso dizer que
Ayer hemos viajado. Não, não posso. E aqui a gente vai seguir a regra da Espanha. Não vamos abrir para a regra da Hispanoamérica. A gente vai seguir a regra da Espanha, tá? Vou utilizar advérbio no presente com composto, advérbio no passado com simples, pretérito perfeito simples. Temos mais uma atividade para você completar esse texto com os verbos no passado. E aqui tem uma seção do livro que eu gosto bastante, que é o Para Reflexionar e Solucionar. Ele traz para vocês umas anedotas aí de Isaac Newton e Albert Einstein, algumas curiosidades da vida dele e pede para você também fazer. Essa atividade eu vou colocar na seção de questão discursiva lá da plataforma e ela vai valer ponto, tá? Eu vou colocar lá, vocês vão fazer, né? E ela tá valendo ponto, porque nem espaço na apostila tem, ela pede até para você fazer uma folha à parte. Então vai ser o nosso exercício avaliado aí do bimestre, beleza? E o Siga Estudando, que é a página como se fosse um dever de casa, né? A revisão de tudo que foi dado na apostila, tá? Completar as frases utilizando pretérito perfeito simples e aí você vai criar você vai pegar a informação e completar aqui embaixo. Exemplo: entendi a explicação do professor. Mi compañera también entendió la explicación del profesor. Terminamos la tarea, pero Rafael no la terminou. Porque Rafael, você vai colocar o verbo aqui de cima na pessoa aqui de baixo, certo? Gente, isso por hoje é tudo. Estamos finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, eu tô no Instagram, @LizzyAraújos. Eu vou deixar disponibilizado na plataforma também, tá? Muito obrigada. Por hoje é tudo. Meu slide não tá indo aqui na minha mão. Travou. Mas é isso aí, pessoal. Beijos. Valeu!